Gênesis 39, versículo 23, no finalzinho do versículo diz assim: e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Feche os teus olhos. Senhor, fale conosco nessa noite, através da tua palavra, pelo teu poder, pela tua palavra revelada. Usa, Senhor, a minha vida nesta noite, para que eu diminua e o Senhor cresça, e que essa semente possa ser lançada em cada coração e possa produzir frutos dignos de arrependimento. Eu oro grata, porque eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A igreja pode sentar. Irmãos, essa passagem nos fala de José. Mas eu queria falar com vocês alguns aspectos da vida de José, que talvez você já conheça. Eu creio que conhece essa história, essa passagem bíblica. Esse versículo 23, ele fala da prosperidade que José tinha. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Se eu perguntar para cada um dos irmãos aqui, seja jovem, seja as irmãs, seja alguém mais novo, mais velho, algum dos irmãos, né? Qual de nós não quer que aquilo que nós vamos fazer, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos ideais, eles sejam prósperos? Quem de nós aqui não quer, no nosso trabalho, no seu trabalho, que você seja próspero? Se eu perguntar para cada um dos irmãos, das irmãs, dos jovens que trabalham, eu acredito, se você não pensa assim, começa a pensar. Você quer ser próspero no local que você trabalha. Você quer ser próspero na sua casa. Você quer ser próspero na tua família. Em todas as coisas que você colocar a mão, eu tenho certeza que você quer ser próspero. Hoje em dia, nas igrejas, é pregado muito sobre a teologia da prosperidade. E nós vamos aprender que há uma grande diferença em ser abençoado pelo Senhor e aonde nós colocarmos as mãos do Senhor nos abençoar, diferentemente de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade nos ensina que nós temos que reivindicar de Deus a bênção, né? Que nós temos que ser ricos, que nós temos que ter posses, que nós temos que ser os mais ricos, os melhores, né? Que nada pode acontecer conosco, porque a gente não pode ler aquele versículo que fala que no mundo tereis aflições, como eu falei no começo, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Fala que você não vai ter problema, que você não vai ter luta. Irmãos, isso é um evangelho de autoajuda. Mas a palavra do Senhor, quando nós pregamos a essência da palavra, a palavra nos ensina que nós passamos por aflições. A palavra nos ensina que nós passamos por lutas, por adversidades, que algumas vezes as tempestades se levantam na nossa vida, que algumas vezes as circunstâncias que nós estamos passando, ou a vida que nós estamos levando, nem sempre está de conformidade com aquilo que nós planejamos, que nós idealizamos no nosso casamento, talvez, na nossa vida sentimental, na nossa vida secular, na nossa vida material, até mesmo nas coisas do Senhor, nas coisas da igreja. Mas uma coisa o Senhor te garante, que Ele é com você, que Ele está contigo, que no momento da dor, Ele vai, no momento da enfermidade, Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é o Jeová Raá, Ele é o Jeová que pode sim, Ele é o Jeová, o Todo-Poderoso. Essa é a diferença de nós crermos na palavra do Senhor e crermos na prosperidade de Deus, e a diferença com a teologia da prosperidade. Que nós vamos saber o quê? Que tudo que nós colocarmos as mãos,
Se eu passar pelo fogo, a chama não vai arder em mim. Essa certeza, aquele que tem muito dinheiro, aquele que não tem Cristo no coração, ele não pode dizer, porque ele confia no seu braço forte, ele confia no seu dinheiro, ele confia no seu poder aquisitivo. Mas eu e você, para termos prosperidade, nós temos que confiar em quem? Nós temos que confiar no Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. E nós vemos a história de José, que José era próspero, o Senhor prosperava onde ele colocava a mão, ele era próspero. E nós vamos sair daqui nessa noite com essa certeza no nosso coração, nas mínimas coisas, nas grandes coisas, o Senhor vai te abençoar e você vai ser próspero onde o Senhor te colocar, porque prosperidade do Senhor, é você ter êxito naquilo que você se dispõe a fazer, é você ser bem sucedido naquilo que você se dispõe a fazer, independente onde o Senhor te coloque, você vai ser bem. E nós vamos ver ali que José era próspero, José era bem sucedido, José tinha sucesso. Hoje em dia a palavra sucesso, ela se está deturpada, porque as pessoas acham que sucesso é simplesmente aquele que aparece na mídia, aparece na televisão, que é conhecido no mundo inteiro, que ganha muito dinheiro, que é famoso, que é isso, que é aquilo. Não, sucesso é ser bem sucedido e principalmente ter Jesus no coração. E principalmente ter a certeza que Deus é na tua vida, que Ele vai te abençoar. Mas nós vamos aprender aqui por que José era bem sucedido. Todos os irmãos conhecem a história dele, que ele ali era invejado pelos seus irmãos. E os seus irmãos ali o venderam para os ismaelitas, colocaram ele naquela cova, depois daquela cova o venderam para os ismaelitas. E José foi vendido para um servo de Faraó, para Potifar, eunuco do Faraó, ali no Egito. E quando José chegou ali na casa de Potifar, o Senhor sempre foi com José. Às vezes nós não entendemos. É fácil nós vermos a Bíblia e nós vemos o capítulo 50, né? Que termina aqui o livro de Gênesis. Nós vemos que o desfecho de José foi bênção. Mas está no capítulo 39, sem saber o que ia acontecer lá na frente. É difícil quando a gente está na situação. É fácil quando nós passamos uma situação, o Senhor nos dá vitória, aí a gente olha para trás e fala assim, poxa vida, né? Olha, foi bem, se eu passei por luta, eu passei pela prova, mas eu consegui conquistar a minha vitória. Mas quando a gente está no meio da luta, no meio da guerra, a gente não consegue enxergar como Deus vai tratar, como Deus vai agir, como Deus vai fazer. Mas uma coisa você tem que ter a certeza, Deus é na tua vida e Ele vai te abençoar e vai te prosperar aonde você colocar a sua mão. E José ali acabou caindo na casa de Potifar. E José conseguiu ali um lugar de destaque.
preocupação de não pecar contra Deus. papai. Pecaria eu contra Deus? Irmãos, perceba que quando você é tentado em alguma coisa, não venha dizer assim, foi um vacilo, quando eu vi eu já errei, quando eu vi eu já pequei, não tive chance de dizer não, irmãos. Como foi falado aqui na quinta-feira pelo pastor Alexandre, o pecado primeiramente é uma tentação que é concebida na nossa mente. O pecado vem, a tentação vem na nossa mente, e se você alimenta aquele pecado na tua mente, aquela tentação, ele desce ao teu coração. Quando desce ao teu coração e você começa a maquinar como você faria, você esquece dos princípios de Deus, você esquece da palavra, você esquece até do que o teu pai e a tua mãe te ensinaram, você esquece do que os pastores te ensinaram, você começa a maquinar, aquela tentação começa a gerar no teu coração a vontade de pecar. E se você não vigiar e você alimentar essa tentação, aí você vai e pratica o pecado. Então não venha falar que da noite para o dia você dormiu, acordou, pecou, não. Porque há um tempo entre você ouvir aquela tentação, ou de você ver aquela tentação, estar na tua mente, descer ao teu coração e você praticar aquilo. E José, a preocupação dele era: pecaria eu contra o meu Senhor e pecaria eu contra Deus. Irmãos, isso tem que ficar gravado no meu coração e no teu coração. Quando nós vamos ser tentados, se preocupe: pecaria eu contra Deus? Então por que José era bem sucedido? Porque José, em tudo onde ele colocava a mão, era próspero. Porque como homem natural, ele tinha princípios, e como homem espiritual, ele tinha temor de Deus. Irmãos, se nós não tivermos temor de Deus, vai vir o pensamento, vai vir a tentação, nós metemos os pés pelas mãos e fazemos as coisas erradas. Mas se nós buscarmos em Deus, o Senhor, ele vai colocar temor no nosso coração. Você pode até ser tentado, você pode ser ali assediado, mas no momento o Espírito Santo de Deus, ele coloca temor no teu coração, e aquele princípio da palavra de Deus, aquele princípio que você tem que andar em conformidade com a vontade do Senhor, ele começa a falar ao teu coração, e você tem força para resistir às tentações. A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, fala assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso que crente tem que ler a palavra, porque quando nós lemos a palavra, ela te dá segurança, ela te dá convicção daquilo que você pode e daquilo que você não pode, daquilo que você pode resistir e daquilo que você não consegue, mas o Senhor vai te dar força. Se você se sujeitar a Deus, se você fizer a vontade de Deus, se você orar a Deus, se você buscar a Deus, automaticamente, o Senhor vai te revestir de uma unção especial, o Senhor vai te revestir de poder, o Senhor vai derramar do seu sangue carmesim sobre a tua vida. E o que vai acontecer? Você vai conseguir resistir às tentações, resistir ao diabo, e consequentemente ele vai fugir de você. Amém. Mas irmãos, mas para isso precisa ter o quê? Palavra no teu coração. Em vez de se alimentar de coisas que não edificam nada a tua mente, se alimente de coisas da palavra de Deus que vão te alimentar, que vão te fortalecer e que vão te ajudar a você ser próspero em tudo que você colocar na sua mão, para que você seja homem e mulher natural, servindo ao Senhor, espiritual, cheio do poder e cheio de temor, para que o diabo não vença. Irmãos, toda vez que nós caímos em uma tentação, quando nós caímos no pecado, o diabo, ele dá risada da nossa cara. Ele fala assim: olha, venci mais uma batalha. Mas graças a Deus que aquele que está em Cristo, nós podemos até perder uma batalha por falta de vigilância, por falta de buscar a Deus, mas a guerra nós vencemos em nome do Senhor Jesus, porque é Ele que nos garante a vitória. E José prosperava, porque no homem natural ele tinha princípios, e no homem espiritual ele tinha temor a Deus. Mas no decorrer nós vamos ver que José, no capítulo 39, no verso 20 e 23, mais um dos motivos porque José era próspero. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na
que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor, tudo que José fazia, o Senhor, em nome de Jesus. O que aconteceu com José? José, por ter temor a Deus, por ser um homem íntegro, por ter princípios, ele resistiu ao assédio da mulher de Potifar. Ela inventou ali que tinha sido o inverso, que ele a tinha assediado. Ela contou para Potifar. José foi lançado aonde? No cárcere. E mais uma vez, naquele cárcere, naquela prisão, o Senhor era com José. O Senhor abençoava José. E o segredo para que ele fosse abençoado, para que ele fosse próspero, para que ele tivesse bom êxito naquilo que ele fazia, estava aqui, ó. O Senhor, porém, estava com José. Agora eu quero te fazer uma pergunta. No teu trabalho, o Senhor está contigo? Na tua casa, o Senhor está contigo? Amém. Glória a Deus. No teu local, onde você estuda, na escola, faculdade, o Senhor está contigo? Aonde quer que você vá, em alguma reunião social, alguma coisa que você faz familiar, o Senhor está ali. O Senhor, porém, estava com José. E o Senhor tem que estar conosco em todos os lugares. A palavra do Senhor fala que Deus, Ele é onipresente. O que significa onipresente? Que Ele está em todos os lugares, com uma condição: que não fira o seu princípio de santidade. Tá? Ele está em todos os lugares, mas aonde fere o princípio de santidade do Senhor, Ele não pode estar. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta do Senhor. Então, para que nós sejamos prósperos e bem-sucedidos e tenhamos êxito, aonde quer que nós formos, aonde quer que nós coloquemos a nossa mão, o Senhor tem que estar conosco. Você pode responder essa pergunta positivamente? O Senhor tem estado contigo em todos os lugares? E agora, Jeová? Então você é próspero em nome do Senhor. Talvez você fale assim: ah, mas eu não ganho o salário que eu queria. Mas o Senhor é contigo. Você é mais bem-aventurado. Ah, mas talvez eu não tenha o emprego que eu quero. Mas o Senhor está com você. Você é próspero e Deus vai abrir outra porta. Ah, mas eu não tenho aquilo que eu quero. Mas ame aquilo que você tem. Lembra que eu já preguei sobre isso? Valorize aquilo que você tem. Porque é o Senhor que tem te dado. Então é valor, tem valor. Porque o Senhor tem que estar com você. Deus estava com José, por isso ele era abençoado. No capítulo 40, no verso 8, diz assim: e eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. O que aconteceu com José? José foi lançado lá na cadeia, naquela prisão, e depois de um tempo foi lançado um padeiro, foi lançado um copeiro. E aqueles dois homens tiveram um sonho. E aí, quando eles falaram para José que eles tinham um sonho, José disse assim: olha, porque José era próspero. E eles lhe disseram, né? Temos sonhado um sonho. E José respondeu: não são de Deus as interpretações? Sabe por que José era próspero e abençoado? Porque ele era humilde. Ele já tinha tido experiências anteriores com Deus. Deus já tinha se revelado a ele através de sonhos. Deus já tinha mostrado coisas tremendas. Deus já o tinha livrado da morte. Deus já o tinha livrado dos seus irmãos. Deus já o tinha livrado, irmãos, naquela época, se um homem assediasse a esposa de outro, ele não era preso, ele era morto. Então Deus também já tinha dado livramento a José, quando a mulher de Potifar o assediou. Vários livramentos, várias experiências com Deus José tinha. Mas quando aqueles dois homens chegaram para ele e falaram assim: ó, nós temos esse sonho, ele falou assim: não são de Deus as interpretações.
para ver no teu coração. Porque se nós somos fiéis um pouco, sobre o muito o Senhor vai nos colocar. Então seja humilde, não seja prepotente, não seja arrogante. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu tenho, eu sou. Irmãos, quem é na nossa vida é Deus. José tinha todos os motivos para dizer: não, pode falar que eu interpreto tudo, né? Mas ele falou assim: não são de Deus as interpretações, humildade. José era abençoado porque era humilde. Quantas vezes o Senhor tem nos dado bênçãos simples e nós temos rejeitado, porque no nosso coração, imagina que Deus ia me dar isso, imagina que Deus ia me dar uma coisa tão pequena, imagina que Deus ia me dar uma coisa tão simples. Irmãos, mas é na simplicidade. Mas com a mão do Senhor nós somos prósperos e nós somos abençoados. Às vezes naquela porta simples, aonde você não está dando valor, aonde você não está dando importância, é onde Deus vai fazer a tua vida prosperar. Não foi assim que aconteceu com José? José estava numa cadeia, irmãos. José estava numa prisão. Que benefício poderia ter ele em estar numa prisão? Que prosperidade poderia ter José em estar numa prisão? Que prosperidade poderia ter José estando nessa situação, irmãos? Humanamente falando, ele não tinha perspectiva. Humanamente falando, se José não tivesse firme com Deus, se José não tivesse caráter, se José não fosse um homem espiritual, ele olharia para aquela situação e ele começaria a murmurar e perderia a sua bênção. Irmãos, às vezes nós passamos uma situação. José foi lançado naquela cova. Aí ele falou: bom, eu falando, né? Bom, depois ele foi vendido para os ismaelitas. Ele deve ter pensado assim: bom, passei nessa situação, passei nessa prova. Aí ele mal acabou de começar a conquistar algumas coisas, ele já foi de novo lançado na prisão. José poderia pensar assim: mas ó, não adianta, não tem jeito para minha vida, aonde eu vou? Eu falei dos sonhos para os meus irmãos, eles se levantaram contra mim, me jogaram naquele poço, me venderam. Aí a hora que eu estava conseguindo melhorar de vida ali na casa do Potifar, que eu não estava preso, que eu não estava ali, né, com uma situação tão ruim, apesar de estar servindo a Potifar, ele tinha regalias. Aí vem de novo aquela mulher para me atormentar e eu sou jogado na cadeia. Irmãos, que perspectiva José tinha de prosperidade? Que perspectiva José tinha da situação que ele vivia? O que Deus quer falar para você é para você não deixar se influenciar pelo meio que você está vivendo, pela situação que você está vivendo. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Nós temos que andar por fé e não por vista. Porque se José olhasse para a cadeia, olhasse para a cova, olhasse para a mulher do Potifar, olhasse para as circunstâncias, ele não tinha perspectiva nenhuma de bênção, de vitória, de prosperidade, de êxito. Mas eu sei que José olhava para Deus. E é isso que você tem que fazer em meio a essa luta, em meio a essa tempestade, em meio a essa cova, em meio a essa situação difícil. Você tem que olhar para Deus, mesmo que carnalmente você não veja perspectiva, mas no teu coração você tem a certeza que Deus vai te abençoar aonde você colocar a tua mão. Mas nós temos que José tinha humildade, dependia de Deus. Você acha? José podia ter inventado qualquer coisa ali, irmãos. José poderia ter dado interpretação qualquer. Ele falou: estou aqui, imagina se fosse eu e você, estou preso, lascado, como o pastor fala, né? Lascado, né? Acusado de uma coisa que eu não fiz, né? Numa prisão, não lá me importar com copeiros, que se vira com problema desse, quem mandou ter sonho, vai sonhar em outro lugar, eu não quero nem saber, né? Ele podia simplesmente ter se preocupado com ele mesmo, lá. Nós nunca imaginaríamos que uma atitude nossa em função do outro nos traria prosperidade. E aí quando nós vemos no verso 41, aliás, no capítulo 41, no verso 38, nós vemos assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Irmãos, uma atitude simples fez com que José estivesse num lugar de honra. Uma atitude simples de pedir a Deus a interpretação do sonho daquele homem, daquele copeiro, daquele padeiro, o fez ser colocado em lugar de honra. Irmãos, você não sabe como Deus vai fazer na tua vida. Às vezes uma atitude simples tua, Deus vai te exaltar através da tua
tem mais office boy, né? Existia um rapaz que trabalhava lá como office boy numa empresa, e ele ia numa agência de empregos de uma conhecida minha. E ele sempre ia lá levar documento da empresa, vinha pra cá, vinha pra lá e tal. E ele sempre foi educado, ele sempre fez as coisas certas, naquela função dele simples, né? Naquela função dele simples, ele sempre foi o melhor, né? Ele sempre foi o melhor. Automaticamente, a dona daquela empresa, daquela agência de empregos, ela o tratava bem, ela fazia as coisas corretamente com ele, agia com ele com educação, né? Fazia tudo certinho. Conclusão, ela nunca mais viu esse jovem e ela continuou com a sua agência de empregos, né? Continuou lá trabalhando, enfim, com a área de recursos humanos. Passaram-se uns 10 anos, irmãos. Passaram-se uns 10 anos. Ela precisava fechar uma empresa, uma multinacional. Ela precisava daquele contrato, ela precisava de ter funcionários, enfim, ela precisava fechar aquele contrato para que ela fosse mais bem sucedida, para que algumas coisas fossem supridas, enfim, para que a empresa dela crescesse. Ela marcou uma reunião naquela empresa e quando ela chegou lá para falar com o diretor, quem era o diretor? Aquele office boy. Então, irmãos, um pequeno gesto. Já pensou se ela tivesse tratado ele mal, porque ele era um office boy? Já pensou se ela tivesse tratado ele mal, com arrogância, porque ele era simplesmente uma pessoa que entregava papel, que levava algum recibo, uma nota fiscal, qualquer coisa que seja? Mas ela foi humilde e através de uma atitude simples, o Senhor a exaltou e abençoou. Irmãos, você não sabe. Faça sempre o que é certo. Faça sempre o que é correto. Abençoe quando você pode abençoar. Que Deus ele vai te honrar em nome de Jesus. E aquela mulher foi honrada. E uma simples atitude de José o levou a lugar de honra. Porque depois que ele interpretou o sonho do padeiro e o sonho do copeiro, esqueceram de José novamente. Ele ficou um tempo lá. E aqueles sonhos, aquilo que ele interpretou aconteceu. O copeiro voltou a servir o rei. E o rei teve sonhos, que os irmãos sabem, das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras que engoliam as magras e engoliam as gordas, depois das espigas magras, né, secas que engoliam as outras, viçosas. E Faraó teve esse sonho e ninguém podia interpretar. Aí o que o copeiro falou? Olha, eu me lembro, quando eu dei aquela pisada de bola com você, eu fui para lá na cadeia, tinha um rapaz lá, que interpretou o meu sonho, interpretou o sonho do padeiro. E da mesma maneira que foi interpretando, aconteceu. O padeiro foi morto e eu fui restituído ao meu cargo. Irmãos, uma simples atitude. Aí o que aconteceu? José foi chamado à presença de Faraó. Faraó contou os seus sonhos e José chegou para ele e falou assim: olha, a interpretação do sonho, dos 2 sonhos é a mesma coisa. Vai haver o quê? 7 anos de fartura. E depois desses 7 anos de fartura, vão haver 7 anos de fome. E o que vai acontecer? Você vai ter que pegar pessoas, líderes, pessoas para que sejam governantes, pessoas que tenham sabedoria para armazenar durante esses 7 anos de prosperidade, para que quando vier a fome, o Egito tenha mantimento, tenha comida, não passe por essa situação. Deus estava revelando ali para Faraó, mas para abençoar José. E aí quando José falou assim, olha, escolhe aí alguns homens. Aí o Faraó diz assim, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Irmão, José era próspero porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. José era abençoado porque ele era cheio do poder de Deus. E quantos de nós hoje em dia não buscamos mais, não queremos mais a unção do Espírito Santo, queremos andar no natural, quando Deus pede que eu e você andemos no sobrenatural. Irmãos, nesse mundo que nós vivemos, se você andar no natural, você vai se corromper, você vai se perder, você vai se desviar, você vai enfraquecer. Por isso que precisa andar no sobrenatural de Deus, ser cheio do Espírito Santo, buscar os dons, buscar poder do alto, buscar unção
Gênesis capítulo 50, verso 20 e 21, nós vamos ver mais uma coisa. Por que José era próspero? Vós bem, Gênesis 50, capítulo 20 e 21. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. O tempo passou, os 7 anos de fartura vieram. José, com toda a sabedoria, com a unção, com a mão do Senhor sobre a vida dele, juntou tudo que ele podia de mantimento. E aí vieram 7 anos de fome. Nesses 7 anos de fome, aquilo que José guardou, irmão, José se tornou o segundo em hierarquia no Egito. Somente Faraó era acima dele, irmãos, por uma simples atitude, ele foi abençoado. E ali ele era o segundo no Egito. E o que aconteceu? O Egito todo foi suprido, e os povos circunvizinhos das outras vizinhanças iam até o Egito, porque somente no Egito tinha comida. Somente no Egito, por causa de um homem de Deus, por causa de um homem cheio do Espírito Santo, todos os povos foram alimentados. Todos os povos ali tiveram a sua necessidade básica suprida. E em determinado momento, até os irmãos tiveram que buscar comida. Os irmãos sabem disso. Até os irmãos, porque chegou a fome aonde o pai de José morava, onde os irmãos moravam. E eles foram até José. E quando os irmãos chegaram até lá, José os reconheceu. Mas eles não reconheceram José. E aí nós vemos que José faz de uma maneira para que traga o irmão mais novo, para saber notícias do pai. E quando ele se revelou aos seus irmãos, ele falou assim: olha, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia. Sabe o que nós aprendemos aqui? Porque que José, irmão, José, num termo popular, agora ele estava por cima da cabeceira. Estava ou não estava? Ele podia ter mandado: eu não vou dar comida para os meus irmãos. Ele podia ter usado a sua autoridade para fazer qualquer coisa. Ele poderia ter pago mal com mal. Ele poderia ter mandado jogar os seus irmãos no poço. Ele poderia ter mandado prender seus irmãos. Ele poderia ter mandado matar seus irmãos. Ele poderia ter feito o que ele queria. Aquele que antes não tinha poder, agora tinha poder, autoridade, tinha Deus na vida. Mas ele não usou aquela autoridade. Ele não usou aquele poder para fazer o mal, para pagar o mal com o mal. Mas ele teve um coração perdoador. Muitas vezes nós passamos uma vida nos lastimando, triste, angustiado, parece que nada dá certo, não vemos perspectiva em nada. Muitas vezes, irmãos, é porque nós não conseguimos liberar o perdão. Quando nós guardamos mágoa, guardamos tristeza, a Bíblia fala que é como podridão de ossos. Você pode ver que a pessoa que é amargurada, a pessoa que não se dá bem com ninguém, a pessoa que não consegue perdoar, a pessoa que não consegue demonstrar um gesto bom para ninguém, nem para aquele que faz bem, quanto mais para aquele que faz mal. Você vê que é uma pessoa que aparentemente ela parece doente. Ela parece ali uma pessoa triste, uma pessoa doente, uma pessoa que ela mesma está se fazendo o quê? Mal. Mas José, ele tinha o fruto do Espírito Santo. Ele tinha longanimidade, ele tinha benignidade, ele tinha temperança. Porque na primeira vez que ele viu os irmãos, ele podia ter partido para cima, ele podia ter mandado a guarda fazer e acontecer. Não, ele se controlou e ele perdoou. Por isso que José era próspero. Ele cria no quê? Na soberania de Deus. Sabe o que significa soberania de Deus? É o que está escrito em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabia que se ele passou pelo poço, se ele passou pelos ismaelitas, se ele passou por Potifar, se ele passou pela mulher de Potifar, se ele passou pelo cárcere, se ele passou por todas essas situações, é porque Deus tinha um propósito na vida dele. E ele se manteve firme, ele foi fiel e ele foi abençoado, porque ele cria na soberania de Deus.
Irmãos, creia na soberania de Deus na tua vida. Que não caia uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Por isso que tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Por quê? Porque ele tinha princípios como homem natural. Ele tinha princípios como homem espiritual. Ele tinha Deus no coração. Ele não pagou mal com o mal. Ele era humilde. Ele dependia de Deus. Ele tinha o fruto do Espírito e era cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que José prosperava em tudo que ele fazia. Que você possa guardar essa receita no teu coração. Que você possa pedir ao Senhor temor e tremor, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, ter princípios, fazer a vontade do Pai, negar a carne, negar as ofertas erradas, em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé. E tudo que ele fazia, prosperava. Tudo que